Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Enfim, várias pessoas participando aqui do encontro, algumas com a câmera fechada. Vou falar aqui especialmente com quem está, a gente está conseguindo ver o rostinho. Oi, Paulo, Solange, Glauco, José Sarto, Janaína. Bom, eu e a professora Josiane temos o prazer, enfim, né, de estar participando aqui do CMA de 2024, falando de um tema que está super quente no momento, utilização de inteligência artificial, pesquisa. Já me antecipo, dizendo que a gente não vai ter todas as respostas, pelo contrário, a gente vai trazer aqui muito mais dilemas do que respostas e algumas ferramentas práticas que no dia a dia, enfim, né, a comunidade acadêmica de forma geral e a gente já está começando a utilizar. Bom, sejam muito bem-vindos. Josi, quer falar? Vamos nos apresentar, né? Também agradeço aí a participação de todas e todos nesse sextou de hoje, né? Uma tarde de um sextou diferente para a gente tentar aqui pensar formas, né, de utilização da IA na pesquisa qualitativa, de modo a gente tornar os nossos processos mais eficientes, mas sobretudo também refletir sobre as implicações disso para a dimensão da autoria do trabalho, da dimensão da propriedade intelectual desse material. Então, né, aí eu e a Nayara e a Nay, né, nós vamos apresentar algumas ferramentas aqui para vocês, mas também a gente vai trazer algumas dessas reflexões, né, e dos impactos quando a gente faz a opção de usar IA e colocar os nossos dados na IA, o que que isso pode trazer também de repercussão, né, para o nosso trabalho. Então, me apresentar, eu sou Josiane Oliveira, sou professora na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, trabalho no programa de pós-graduação em ADM daqui, também trabalho no programa de pós-graduação em ADM da Universidade Federal de Goiás. Também a gente vai comentar um pouquinho, mas essa oficina também a gente já desenvolveu ela na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, é vinculada ao Ministério de Gestão e Inovação. Então, também tenho desenvolvido algumas atividades lá na ENAP para ajudar também nessa discussão, né, na formação, por meio dos nossos ateliês de pesquisa. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais aí no trabalho da ENAP, para a formação também, especialmente para políticas públicas, só seguir o arroba, né? Arroba ENAP, falando em plataformas digitais, que vocês vão acompanhar um pouquinho dessa discussão também que a gente tem por lá. Se apresentar um pouquinho também, né? Claro. Bom, então, como a Josi já trouxe, a parte mais importante da minha apresentação é: meu nome é bem difícil e a Naira, todo mundo pode me chamar de Nai. Fique à vontade. Mas eu sou a Naira Neves, eu sou professora da FGV-AESP. Eu, enfim, né, fiz minha graduação em psicologia, mas o meu mestrado e doutorado em, em administração. Trabalho na FGV, tanto na graduação como pós-graduação, e também sou pesquisadora na UCD, num programa, num grupo de pesquisa chamado Deep Lab, que estuda trabalho de plataforma e algumas conexões com o crescimento da extrema-direita, entre esses trabalhadores de plataforma. Então, hoje a gente vai aqui falar um pouco mais sobre metodologia, na verdade, né? Não só nosso campo de pesquisa, mas nosso campo de pesquisa acaba sendo atravessado e a gente acaba comentando sobre ele também, né, Josi? Sim, com certeza. E aí, gente, para a gente começar, a gente vai compartilhar aqui com vocês no chat um arquivo em um Word com uma sistematização das ferramentas que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, se sintam aí, né, tranquilas em baixar esse material, fazer os comentários. Lá no final a gente vai ter um momento para gente, né, mais específico assim, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar.
Então, se vocês quiserem baixar esse material que eu e a Nai preparamos aqui para vocês, é um quadro onde a gente vai apresentar essas ferramentas e uma descrição de como que a gente pode utilizar elas na pesquisa qualitativa. Então, a gente não vai trabalhar aqui com dados quantitativos, análise de regressão, nananã. A gente vai trabalhar mais com esses materiais qualitativos mesmo. Então, a gente postou aqui para vocês. Se alguém tiver algum problema de baixar aí o arquivo, só avisar. Mas se vocês quiserem também podem, né, baixar material, indo comentando e anotando coisas que vocês acham importante, aí vai ficar como se fosse o nosso produto aqui, né, final. Então fica à vontade aí para vocês utilizarem. Vou postar aqui novamente. Então, É aqui no chat que está sendo postado, Josiane? ele tá, acho que agora foi, ó. Agora foi, Foi. sim. Carregou aí, né? Deu certo. Então, acho que tá aqui no bate-papo. Se não der certo aí para vocês baixarem, vocês avisem, né? Que daí a gente reposta de novo. Deu certo aí? Alguém não conseguiu baixar o arquivo? A Mônica e a Juliana já falaram aqui, já contaram que conseguiram baixar. Olha, Valéria, Valéria, bem-vinda. Isso. Então aí vocês baixam o material. Se alguém chegar depois, a gente vai postando aqui. E lá no final também a gente recebeu o e-mail aqui do SEMEAD que vai disponibilizar, né, os slides, mas aí no final da nossa apresentação a gente também posta os slides, né, para vocês saírem com esses dois documentos aí para a ideia é isso, né? Sair daqui com as ideias de como utilizar isso, por onde começar, né? E o nosso trabalho aqui vai ser esse, vai ser um trabalho de pontapé inicial. Então a gente não vai, né, a gente vai falar sobre isso, a gente não vai dar oficina de chat GPT, a gente não vai. A gente vai muito mais falar um pouquinho dessas IAs que são voltadas mais para a academia e algumas formas de explorar elas, assim, evidentemente de uma forma um pouco mais superficial, porque não é nada, não é um curso avançado, né? A gente tem com certeza um público aqui diverso, né? Tem gente que nunca viu, tem gente que já teve contato, então a gente vai pontuar algumas coisas assim em comum para ajudar a quem não conhece a conhecer, para quem já trabalha, levantar algumas questões para reflexão e a gente caminhar um pouco nesse sentido. Então, se vocês quiserem, podem também no chat comentando, perguntando. Lá no final a gente pode também abrir o microfone, né, para vocês participarem, tirarem as dúvidas e para a gente avançar aí nessa discussão, né? Mais alguma coisa, Nai? E bora Não, lá então, pro nosso sextou, sextou, né? sextou. Sextou à tarde na IA. Então vamos sextar hoje, gente. Discutindo um Você pouco consegue sobre projetar, isso. Josi? Acho que eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui. Hum, Tela. Acho que eu vou conseguir projetar no. Aqui, tá aqui. Deixa eu só voltar Aqui eu ele tento. aqui. Deu certo aqui. Deixa eu só colocar no 1 para começar lá no início. Então vamos lá. Tá aparecendo aí a apresentação? Tá aparecendo como um PDF, mas tá aparecendo. Vou deixar no PDF, sim. Então vamos lá. Então é isso, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial e pesquisa qualitativa. Eu sou Josiane Oliveira. Qualquer coisa, meu e-mail é josiane.em@gmail.com. E a Nai, né, Nai? É yanaira.neves@fgv.br. Então, qualquer coisa, depois, se vocês quiserem avançar, né, a diálogo, é só encaminhar a mensagem aí pra gente, que a gente vai dialogando nesse debate. Então, Se primeira tiverem coisa, a também nossa dicas de agenda, né? outros.
É, outras atividades também, né? Então tá bom, vamos lá. é a nossa Então, gente, agenda. falando da nossa agenda, o primeiro ponto, alinhamento de expectativas, assim como a Josi já trouxe, né? É um ateliê, uma apresentação muito mais voltada para pessoas que estão iniciando o contato com a inteligência artificial e pesquisa. Então, assim, olha, já trabalho, já codifico. Talvez esse workshop fale um pouco mais do mesmo para vocês, né? A gente está aqui, a gente até conversou sobre isso durante o alinhamento. Às vezes a gente acha que todo mundo já conhece. Porque como a gente conhece, a gente está falando disso há um tempo, a gente acha que todo mundo já conhece, já usa, já está o tempo todo ali, parecendo nossos alunos, buscando tudo no chat GPT e etc. Mas o Brasil é realmente muito grande. Quando a gente fala de um workshop que ele está fazendo é, online, que todo mundo pode participar, enfim, o projeto nasce de uma ideia do ENAP, e uma outra proposta dentro de um ateliê de escrita, é uma proposta super bacana do Josi com o Rafael. A gente pensa assim, realmente, tem gente que nunca na vida abriu um chat GPT ou sabe o que é inteligência artificial, e então tem essa demanda também, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre potencialidades gerais, questões éticas dessas inteligências artificiais, vai falar muito mais sobre inteligências artificiais acadêmicas e vai citar algumas que não são acadêmicas, exatamente para diferenciar que ela não é acadêmica. A gente vai fazer uma interação, uma simulação de construção aqui de pedaços de uma pesquisa e depois a gente abre para perguntas e encerramento. Você pode passar, Josi, por favor? Então, reforçando, é um ateliê que a Josi cria inicialmente com o Rafael Viana, da ENAP, o público-alvo, como a gente falou, desde pessoas que nunca tiveram contato até iniciantes. A gente não vai falar sobre chat GPT efetivamente, essa que é uma pergunta bem recorrente, né, quando a gente fala de inteligência artificial, então não é esse o foco. E a gente espera a interação de vocês e a construção junto com vocês, né? Não só o que a gente está trazendo aqui, mas pode ser que vocês também conheçam outras ferramentas, tem ouvido falar de outras ferramentas que a gente não conhece. Esse tema é um tema que até brinquei com a Josi. Eu fiz, Josi, a gente começou a falar disso juntas há um ano atrás. De um ano para cá, até pode passar, Josi, por favor, é o slide. De um ano para cá mudou tanta coisa, chegou tanta coisa nova, quando a gente olha para o hype da tecnologia, que eu nem sei se eu consigo mais falar sobre isso. Né? Eu brinquei com ela, mas olha, é muito rápido, tudo muda muito rápido. E aí, explicando até um pouquinho como é que nasce esse workshop. No ano passado, foi passado, Ju? Foi passado. No ano passado, a gente começou a conversar sobre como é que a etnografia estava sendo atravessada pela inteligência artificial, um pouco de discussão da etnografia digital também, enfim, eu e a Josi, a gente dialogando, né, sobre esse tema, e a gente começa a olhar para a inteligência artificial como uma possibilidade de um campo, olhando para as questões de opacidade de inteligência artificial, os vieses, colonialismo de dados, e discute esses, dialoga e discute sobre esses temas. Depois a gente começa também a conversar sobre a inteligência artificial articulando relações sociais. Então, como é que ela está mexendo com as relações sociais dentro do ambiente de trabalho, dentro da administração? O meu campo de pesquisa já vai para a inteligência artificial como espaço de trabalho, então ele vira parte do meu objeto de trabalho, né? A inteligência artificial como gestor, eu trabalhei com algocracia, então é uma ferramenta de trabalho também, quando a gente olha para a plataforma, trabalhadores plataformizados, etc. Então, a gente traz uma abordagem nesse texto, até que está com o printzinho aqui da OIS, de uma discussão muito conceitual sobre esse, vamos dizer assim, dark side do tema, e um novo formato foi construído para discutir de forma, inclusive, mais tangibilizada e prática pelo Rafael e pela Josi, no ENAP, e o que a gente está trazendo aqui, esse novo formato para discussão. Algumas referências estão aqui no slide, como a gente pode falar do Davidson, falando do colonialismo de dados, o Tarcísio falando de racismo algoritmo, a própria Nina da Hora, que também discute o racismo algoritmo, que está muito ligada, né, ao que a gente vai falar hoje de legislação, de como isso está sendo utilizado. Acho que são pessoas que vale a pena a gente estar aqui divulgando o nome, porque constroem conhecimento em cima do tema. Pode passar, Josi, por favor? Então, olhando para as potencialidades da IA,
A gente tem um crescimento muito grande da utilização da inteligência artificial, do mundo plataformizado, a gente usa o tempo todo as plataformas, seja para pedir comida, para utilizar como transporte. Então, você tem uma aceleração muito grande nessa construção da tecnologia, e também isso vai refletir na produção científica. E a gente tem um debate de, contra, sou a favor, quais são os aspectos positivos, o trade-off vale a pena. E aí tem alguns números, né, que a gente traz aqui. Por exemplo, a gente tem no ano passado 60 mil artigos que foram realmente publicados, que se descrevem produzidos com utilização de inteligência artificial. E dizer 1% do total de artigos foi publicado no mundo. Mas se a gente for parar para pensar realmente, pensando que quem orienta mestrado e doutorados, quantos mestrados, doutorados não tiveram utilização dessas ferramentas? Provavelmente muitos. Quantas traduções de artigos que foram publicadas utilizaram essas ferramentas para a tradução, efetivamente, do texto, e que não foram descritas, que não foram declaradas. Então, esse número é muito, na verdade, subcalculado, né? A gente tem uma subrepresentação nesse 1%. Provavelmente tem muito mais do que 1% sendo utilizado. E a gente tem uma maximização incrível das potencialidades da utilização da inteligência artificial, desde a revisão de literatura, passando pela própria organização dos dados, a revisão do texto, fichamento do texto, que a gente começava a fazer, baixava um monte de artigo, aí fazia pastinha ali dentro é, dentro do nosso computador, né? Depois abria um Excel, aí ia lá, olha, autor, ano, resumo, né, etc. Hoje a gente tem inteligência artificial que faz isso muito rápido. A gente joga os textos que a gente tem como base, nossa referência bibliográfica, nosso mapa teórico lá, ele já consegue fazer esse fichamento e de forma realmente fidedigna. Enfim, a gente vai trazer aqui algumas propostas de ferramentas que fazem isso. E a gente olha também para muitas questões éticas. Então, vou mostrar aqui, pode passar, Josi, por favor? Dois exemplos. Desculpa. Antes disso, é, antes disso, a gente vai falar, né, enfim, como a gente falou, da questão da criticidade na utilização da inteligência artificial, e a gente tem uma massificação, e como alguém perguntou aqui até no chat, se isso é necessariamente, você tem que declarar. Em teoria, sim. Em teoria, você tem que declarar. E tem muitas, em muitas revistas, que hoje já tem, principalmente revista fora do Brasil, que já tem um próprio modelinho da declaração. A gente, por exemplo, na FGV, a gente orienta nossos alunos, mestrado e doutorado, que utilizem esse disclaimer. Então, eles têm lá, depois enfim, do papel formal, né, de capa, contra-ataque, etc., você vai ter uma página que você vai falar assim, utilizei inteligência artificial X em tal parte do meu processo de construção científica, dessa maneira, com o prompt X. Então, eu estou sendo muito clara e transparente de como é que eu estou utilizando essa tecnologia e qual é o efeito dessa utilização de tecnologia dentro do meu trabalho. O que acontece? Quando a gente está utilizando a inteligência artificial, e por isso que a gente brincou no começo da fala, falando do campo, a gente está trabalhando com um modelo mental que é um modelo mental hegemônico. Não é um modelo mental, por exemplo, de uma teoria crítica. Não é um modelo mental que a gente vai olhar para uma abordagem decolonial. Se eu estou fazendo um trabalho que eu estou me propondo a ter uma análise decolonial, ou uma análise que seja mais crítica, e eu estou utilizando uma base de produção científica que é completamente associada a um pensamento hegemônico, eu vou ter uma infiltração desse modelo mental hegemônico dentro dos meus dados, dentro do processamento de dados e dentro da minha produção de conhecimento. Por isso que é muito importante a gente falar, assim, declarar, ser bem transparente quando a gente está utilizando inteligência artificial. E você pode passar, amiga, por favor? Para os exemplos? Seu slide. Isso. Então, esse é um primeiro exemplo de um artigo que ele foi inicialmente, né, publicado em uma revista, a gente perceber que é uma revista grande, uma editorial grande, e posteriormente você tem uma denúncia de que, olha, esse artigo provavelmente utilizou inteligência artificial na construção, porque reconheceram, quem denunciou, reconheceu uma frasezinha que geralmente aparece nesse tipo de construção de inteligência generativa artificial generativa. E realmente, quando foi investigado, o artigo
tinha utilizado inteligência artificial e ele não foi declarado. E aí o que aconteceu? O artigo foi retratado e retirou-se a publicação. Então, sim, definitivamente a gente tem que declarar se utilizou inteligência artificial ou não, em qualquer produção de conhecimento. Pode passar, por favor, novamente? Isso. E esse é um outro caso que o pesquisador ou pesquisadora utilizou a inteligência artificial para a construção de uma imagem e não declarou essa utilização. E tem dois pontos. Um ponto que essa imagem não é uma imagem fidedigna, então a gente vai efetivamente, a gente olha e vê, não, isso não é real, não está acontecendo, não tem como acontecer essa, esse modelo desse ratinho saindo, enfim. E além disso, além de não ser uma imagem real, cientificamente não validada, a gente tem a construção de uma imagem sem a declaração de que aquela imagem foi construída com inteligência artificial. E da mesma maneira, esse artigo também foi retratado. E aí, pode passar, Josi, por favor? A gente traz aqui, por fim, antes de entrar efetivamente no ateliê, algumas reflexões, né? A primeira reflexão é essa, assim, é permitido dentro daquela revista, dentro daquele trabalho, dentro da minha dissertação, dentro do meu PPGA, é permitido ou não que eu utilize inteligência artificial? Depois, eu compreendo quais são as limitações e os riscos para utilizar a inteligência artificial dentro da produção científica. E, por fim, eu tenho que garantir que é um trabalho meu, que eu construí aquilo ali. Por mais que eu tenha captado algumas ideias iniciais dentro de modelos e ferramentas de inteligência artificial, eu construí aquele trabalho, eu construí aquele avanço teórico, aquele avanço metodológico, enfim. O que acontece? Quando a gente olha para as pesquisas de inteligência artificial, a gente vê que elas realmente contribuem para a criatividade. Entretanto, você vai ver que você tem uma possibilidade de ter pequenas mudanças entre um resultado e outro, que vai fazer com que a gente tenha uma hegemonia, mais uma vez, né, de ideias. E quando eu tenho uma hegemonia de ideias, eu não tenho exatamente o que a ciência se propõe a fazer. Que criar novas ideias, criar novas discussões, debates, etc. Então, a IA generativa, ela vai poder ser um ponto de partida até. Mas a gente tem que entender que ela produz informações que são imprecisas, tendenciosas e muitas vezes desatualizadas. Ela não é uma fonte de informação válida, ela produz fontes não identificadas, ela cria ideias. A Josi com certeza vai contar um caso ótimo aqui na alucinação, que a gente está, inclusive tecnicamente, né, de alucinação de inteligência artificial. E, assim mesmo, ela pode criar citações e referências, às vezes no mesmo formato da BNT, no mesmo formato da APA que você pediu, mas são citações que não existem. E isso, não sei como é que está sendo cuidado em outras universidades, mas pelo menos na universidade que hoje eu trabalho, é um ponto bem relevante. A gente tem softwares para conseguir captar, e tanto na graduação como na pós-graduação, a gente tem muitos casos, infelizmente, né? Enfim, relativamente muitos casos de pessoas que têm punições severas, que a gente descobre que é plágio ou é utilização de inteligência artificial na construção de trabalho final de disciplina, na construção de parte da própria pesquisa, e realmente não é uma atitude ética, né, de alguém que está se propondo a fazer pesquisa científica. Bom, Josi, quer contribuir? Acho que três elementos básicos que a gente traz para todo mundo pensar quando utilizar inteligência artificial pensar na transparência, eu ser transparente que estou utilizando, pensar na precisão dos dados que eu estou utilizando, que eu estou trazendo para essa construção, e pensar na originalidade, né? O quanto que meu conhecimento, meu como pesquisador, está sendo ali dedicado àquela construção de conhecimento e avanço teórico e de pesquisa do campo. Quer contribuir com alguma coisa? Vamos lá. Essa dimensão da autoria, né? Que é importante a gente pensar. E quando você vai usar essa inteligência artificial para produzir esse material, em que medida ela está te ajudando a refletir, e em que medida ela está fazendo esse trabalho. E aí, se fazer esse trabalho, é isso que a Nai falou, né? Ela reproduz coisas. Então, essa dimensão e ela reproduz coisas a partir de uma lógica de programação. Então, tem duas coisas importantes aqui para gente, que é a dimensão da consciência, né? Então, o ser humano
Ele é consciente, ele tem uma consciência. Então, por mais que a gente possa pensar nessas IAs muito mais avançadas do que a gente tem hoje, tem essa dimensão nossa, dessa dimensão da consciência. E o outro ponto é isso, ela vai trabalhar com dados que são massificados, né? Então, se a gente for. E aí, onde que está a dimensão da inovação? Será que a gente não está, quando a gente vai utilizar, tem que ter esse cuidado, será que a gente não está reproduzindo o que está posto de uma forma talvez um pouco mais sofisticada? E como é que vai ficar essa dimensão da autoria, né? Então, já existe um debate, né? A gente já teve casos, por exemplo, de pessoas que citaram a IA como coautor em artigos, e isso, né, também levantou um debate, né, de qual é esse lugar. E aí não tem essa dimensão da autoria, porque a gente está nessa dimensão da reprodução, mas é o que é importante para a gente é que as revistas tenham adotado os protocolos, e esses protocolos eles devem ser seguidos, né? E uma coisa super importante que a gente vai trazer para a gente aqui, IA é a assistente de pesquisa, né? A IA não vai fazer a pesquisa para a gente. E como sendo um assistente ou uma assistente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é treinar. Então, a gente não vai simplesmente abrir o software lá, abrir o programa, eu vou começar a escrever agora. Não. Ela precisa de um treinamento para para que ela possa desenvolver, para que ela possa efetivamente ser essa assistente de pesquisa. Então, uma coisa importante para a gente, qual que é o lugar da IA na pesquisa qualitativa? Então, esse é o primeiro ponto. É um assistente. Ela vai ajudar a gente no trabalho que ela vai automatizar processos. E aí, esse processo, essa dinâmica de automatização do processo está vinculado a essa dimensão da assistência. Então, também para a gente pensar um critério de qual que é a IA que eu vou utilizar, né? A gente vai ver que cada uma tem a sua especificidade de uso. Então, antes também da gente começar a usar a IA, a gente tem que pensar qual que é o processo da pesquisa que eu quero automatizar. Qual que é o processo da pesquisa que eu quero ajuda? E aí, a partir disso, a gente vai escolher qual que é a IA mais adequada. Mas isso são duas coisas importantes. Primeiro, elas são assistentes de pesquisa, a gente precisa treinar. E a segunda, que ela trabalha muito com a questão da automatização de processos. Então, nessa escolha, o critério que a gente deve utilizar é, né, qual fase da minha pesquisa eu quero uma automatização? É a transcrição? É auxílio para fazer bloco de notas? É buscar artigos? É fazer a revisão bibliográfica? Então, para cada uma delas, a gente vai ter uma específica, porque ela vai trabalhar com uma automatização específica desse processo de pesquisa, né, Nai? Exato, Josi. Só para explicar, gente, eu estou deixando aqui no nosso chat alguns modelos de exemplos de declarações. Esses são exemplos da FGV e a ESP. Pode ser que outras, enfim, outras universidades tenham outros exemplos, um pouco diferentes, mais completos até. E deixando claro que as editoras de revistas, os editoriais de revistas, eles estão começando no Brasil, né? Estão começando a deixar isso explícito como normas para você publicar. E enfim, no campo mais em pé aqui. Uhum. É. É, mas concluindo o que eu estava falando, né, que é quando a gente olha para as revistas internacionais, eles já têm uma orientação muito mais clara de como declarar a utilização de inteligência artificial dentro dos artigos, dentro do processo de criação. Eu estava, isso, Alex, eu tinha acabado de deixar aqui no na conversa alguns exemplos que a gente utiliza na EASP, e aí eu vou colocar novamente, caso alguém não tenha conseguido ver ou copiado, tá bom? Se o host estiver aí, tem que me habilitar que eu não consigo colocar arquivo. Vai ter que copiar aí, ó. Rebloqueado. Você consegue aí, né? Vê se você consegue Deixa eu ver, colocar anexar e mandar na mensagem. anexar arquivo. Não, também não consigo. Então, eu vou esperar aí, a hora que tem alguém do CMED entrar, a gente vê, porque também a gente não vai conseguir mais subir materiais aqui para vocês, tá?
Mas vamos colocar, aí tem a questão do compartilhar slide, mas vamos seguir. Vou voltar aqui com a apresentação. E aí a gente segue e vamos nessa dimensão orgânica aqui, né? Não, Também. Isso aí tem nome, isso é a vingança das IAs. A gente começou a falar né? Começou a falar mal delas, delas. né? Colocou. Ele fez, Ah, é pegadinha. Pelo nome do workshop parecia que ia falar bem da gente. Aí é, chegou aqui, começou a falar mal. Tá bom. Mas vai cair. Desculpe, Yara, brincadeira. Mas vamos continuar. Voltando aí que a gente estava conversando, né, dessa questão das IAs serem assistentes de pesquisa, o que que é bom, né? A gente colocou aqui quatro eixos para a gente pensar antes da gente usar IA. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de machine learning, e a ideia então é treinar antes da gente usar. Então, como é que faz esse treinamento, né? Então, a primeira coisa é a gente aprender a delimitar boas perguntas, bons prompts. E aí, como é que a gente faz isso, né? Apresentando principalmente o escopo da nossa pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a melhor forma de perguntar para a gente conseguir ter uma boa resposta em relação a isso. Então, já passando aqui, só para trazer um exemplo para vocês, né? Então, a gente trouxe aqui dois exemplos simples para a gente pensar. Ah, como não fazer e como fazer, né? Algum exemplo para ajudar a gente a como que a gente vai utilizar essas plataformas. Então, vou escrever lá simples, como pedir um aumento para o chefe? Não, né? A gente vai ter que criar um contexto, criar sujeito e explicar o que que a gente quer. Então, a gente pode colocar lá, por exemplo, suponha que eu trabalho como vendedor em uma loja de departamentos no estado do Mato Grosso, no Brasil e pedirei aumento de salário para a minha chefia imediata. Podemos simular uma conversa para que eu imagine e saiba o que e como pedir esse aumento salarial? Então, observa a diferença do prompt. Então, se eu colocar só aquela frasezinha, ela também vai me entregar uma coisa superficial. Ao passo que, se eu delimitar o contexto, sujeito, objeto, ela vai ser muito mais específica para nessa entrega que ela vai realizar. E aí, pensando para a gente na academia, como é que a gente vai começar a pensar em criar bons prompts para a gente utilizar nessas plataformas? Então, estou lá fazendo a minha pesquisa, eu vou colocar lá na IA quais são as principais autorias sobre relações raciais no Brasil. Então, também ela vai entregar coisas aleatórias. Um exemplo que a gente colocou aqui para vocês é, ó, quero que você atue como uma pesquisadora especialista em relações raciais no Brasil. Vou te fornecer informações sobre a minha pesquisa e você deverá criar uma tabela com as principais autorias sobre relações raciais no Brasil, a partir de fontes acadêmicas confiáveis e verificáveis. Também considere cientistas homens e mulheres de diferentes regiões geográficas do Brasil para me ajudar nesse processo. Então, observa a diferença do prompt, né? A diferença do que a gente pediu, o quanto que ela vai ser muito mais específica e muito mais detalhada no que ela vai pedir. Uma coisa importante para a gente, quando a gente vai trabalhar essas ferramentas, é marcar isso, ó. Eu quero fontes acadêmicas, confiáveis e verificáveis, que é para ela entregar lá no final da onde que ela tirou, se tem link, se tem coisa, alguma coisa que a gente possa conferir esse conteúdo. Mas para isso a gente precisa pedir para ela, né? Aí você fala, me dá, escreve aí umas autorias. Ela vai descrever umas autorias. Mas se você falar, não, eu quero autorias de fontes acadêmicas, de fontes confiáveis e que eu possa conferir se de fato é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente vai utilizar a IA é isso. É a gente começar a aprender a escrever esses prompts, que é como que a gente vai perguntar, né? Porque tem essa relação direta, ela vai entregar o que a gente perguntar. Quanto menos específico você for, menos específico será o resultado que você vai conseguir. Se você também não for específico no tipo de fonte que você quer que utilize, ela também vai entregar qualquer fonte. Segundo eixo importante para a gente é a gente nós criarmos perfis, né? Porque como ela trabalha com essa questão do treinamento, à medida que você cria um perfil e você demarca aquilo que você quer, ela também
vai ser mais específica e vai ser mais eficiente naquilo que ela vai te entregar. Um terceiro ponto importante para a gente, ela trabalha, vamos pensar que a gente está treinando ela. Então, mostrar modelos de conteúdo do que a gente quer. Porque também, quando a gente vai trabalhar com revistas, cada revista tem uma estrutura, cada revista tem uma forma de escrita. Então, estou utilizando lá, o que que eu faço? Subo um texto nela, um artigo público. Sobe um texto lá no seu perfil, porque ela vai entender que é esse tipo de modelo de escrita que você precisa, que é esse tipo de conteúdo que você vai utilizar. E o quarto ponto, que é importante para a gente, é que ela vai reproduzir a lógica de quem programou, né? E isso é super importante. Então, se eu vou pegar uma IA cuja lógica de programação ela vem numa lógica colonialista, ela vai te entregar um material na lógica. O conteúdo que vai vir vai ser um conteúdo nessa lógica colonialista. Se eu vou, né, se quem programou ela, se ela vai trabalhar com grandes bases de dados de conteúdos que estão na internet, tem fake news, tem mentiras, tem verdades. Então, tudo isso vem também. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a gente vai entender que parte significativa dessas IAs, elas são de empresas. Então, toda vez que você sobe o seu materialzinho lá na IA, você está entregando para essa IA a sua pesquisa também, né? E Josi, aí não tem nem choro nem vela. Colocou lá dentro é da empresa que é detentora dos direitos dessa IA que a gente vai trabalhar. Então tem que ter muito cuidado nisso, porque esse conteúdo vai ficar lá com ela. Então, se você alimenta com as suas ideias essa IA aqui no Brasil, alguém lá no Camboja, que pode usar a mesma plataforma, vai fazer uma pergunta semelhante à sua, vai aparecer o seu conteúdo para ela, né? Então tem que ter cuidado no caráter do material que a gente vai utilizar dentro dessas plataformas, porque a gente pode perder a originalidade também, né? Então tem essa coisa da IA não ter essa originalidade, ela vai entregar um texto para a gente que tem essa problemática da autoria e tudo, mas também tem essa dimensão, que quando a gente sobe esses textos lá, ou quando a gente faz a pergunta, ou quando a gente coloca conteúdo, esse conteúdo, então, ele passa a ser de propriedade, vamos dizer assim, dessas empresas. E aí, por isso que é importante a gente pensar que é a questão do colonialismo de dados. Porque parte significativa dessas empresas vão treinar essas IAs aqui na América Latina, né? Então, a gente tem já discussões, né? A Nai trouxe para a gente, por exemplo, Davis Faustino, Walter Lippoldt, Janina da Hora, que vão fazer essa discussão de o quanto que a gente não tem noção do quanto que nós somos esse grande laboratório de extrativismo de dados de pesquisa também. E aí existe esse grande debate, por exemplo, das universidades usando plataformas da Google, porque, né, parte significativa da produção acadêmica brasileira hoje circula dentro dessas plataformas. E aí, quando a gente vai usar a IA, não é diferente. Então, assim, cuidado com materiais que tenham esse caráter inovativo e original do trabalho de vocês na hora que vocês forem utilizar essas plataformas, porque tem esse risco, né, Nais? Quer complementar? perfeito, Josi. Eu queria chamar a atenção para a questão do segundo elemento que você trouxe, de criando perfis. E assim, quando você utiliza desde o chat GPT até outras plataformas de IA, como a Josi falou, ela vai utilizar a reprodução da lógica, da própria lógica de reprodução da próxima palavra mais provável para aquela pergunta que você está fazendo. Assim, ela vai trabalhar com probabilidade. E aí, pensando no nosso perfil, claro que a gente tende a ter uma visão epistemológica, né, ontológica dentro das nossas construções científicas. Mas a gente tem que lembrar que a IA, ela vai gravar o nosso perfil. Então, se em algum momento eu for fazer uma pesquisa
super críticos. Geralmente faço pesquisas mais críticas. Então, eu estou fazendo ali pesquisa e ela está entendendo que aquele é o meu perfil de pesquisa. E aquele é o meu perfil de estar dialogando com o campo, de estar escrevendo, etc. Se em algum momento eu saio do meu campo ali de estudos organizacionais e vou para um campo de gestão de pessoas, fazer alguma coisa que seja mais positivista, a IA não vai compreender isso se eu não falar. Como a Josi falou, assim, olha, ó, então eu tenho que falar para ela, para esse texto, a minha visão epistemológica, ontológica será essa, para que consiga mudar dali a mudança de modelo mental da IA aconteça. Senão, ela vai estar se comportando como o meu padrão e meu perfil anterior, que ela está aprendendo a partir do momento que eu estou construindo com ela ali alguns trabalhos. Então, esse era só um reforço, Josi, que queria falar quando falava de criação de perfil, né? De não só da gente estar treinando ali, mas também de estar retreinando a cada vez que a gente for mudar alguma coisa dentro do nosso perfil de trabalho. Pronto. O que é importante para a gente? Como que a gente vai criar esses prompts, né? Então, sempre definir quem são as pessoas, definir o contexto, seja específico no objeto que você vai pesquisar, use sempre instruções completas, frases completas, e sempre identifica, peça a ela formas de verificação dessas informações que ela vai trazer, né? Para a gente tentar amenizar aí os vieses, os problemas que a gente vai ter. Como a gente trabalha com lógica de programação, vou deixar aqui de sugestão para vocês um joguinho que chama Maze, né? Para quem já trabalha com programação, para quem já fez ciência da computação, alguma coisa, esse joguinho já é conhecido. Mas esse é um jogo que vai ajudar a gente a treinar a lógica de programação. Então vocês vão entrar lá, aí ele vai ter com uma série de comandos e você tem que levar o bonequinho até o final do jogo, né? E aí você tem um conjunto específico de comandos que você pode dar. Então, esse é um joguinho, a gente não vai jogar aqui, mas quem gosta pode utilizar depois, né? E aí ele vai subindo de nível e a ideia é treinar, né, nosso raciocínio a partir dessa lógica de programação para a gente aprender, então, a fazer esses comandos. Então, fica aí, essa é a nossa primeira dica, vamos dizer assim, para a gente treinar. Para quem não tem tanto, né, contato aí com a questão da programação, para fazer esse primeiro movimento. E aí vamos entrar nas IAs que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês. Então a gente separou isso em dois campos, que são as IAs acadêmicas e as IAs não acadêmicas. As IAs não acadêmicas, como o ChatGPT, ele vai nos ajudar mais na produção de ideias, sistematização de coisas, né? Uma coisa talvez um pouco mais exploratória. As IAs acadêmicas não, né? Elas vão ajudar muito mais a gente a trabalhar nisso que a gente falou da operacionalização da pesquisa, mas, sobretudo, da automatização dos processos de pesquisa. Mas volta à discussão, ela vai trabalhar numa lógica colonialista de produção científica. Então, ela vai trazer toda essa estrutura que a gente já conversou com vocês. Então, aqui, ó, só algumas IAs que a gente vai trabalhar rapidinho com vocês, que é de que é Elicit, Connect Papers e Research Rabbit. E a gente vai falar um pouquinho do Zotero, um pouquinho da Jane, um pouquinho da Penelope e no final um pouquinho do Turnitin, que para a gente trabalhar com a verificação, né, de plágio e também da questão do uso da IA no texto. Então, para a gente começar, o que é importante para a gente pensar? A gente vai ver que essas IAs, elas são produzidas em inglês, né? Elas são programadas em inglês. Então, a probabilidade dela dar uma resposta melhor para a gente é em inglês, né? E a gente sabe que parte significativa das pessoas no Brasil também não teve a oportunidade eh, de estudar inglês, né? Não tem muito, não tem mais esse contato, também não tem obrigação, até porque a nossa língua oficial é o português e também os povos originários, então é isso. Então, para a gente começar aqui, essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito boa para a gente passar as nossas discussões, os nossos textos para o inglês. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês rapidinhos para elas funcionar, como é que a gente vai usar ela.
até para também para repassar para os estudantes, né, que vocês vão trabalhar. Deixa eu pegar aqui a página. Deixa eu ver se deu certo. Que a gente está vendo a PDF, Josi. Ah, o PDF? Deixa eu parar aqui. Hum, Acho que Achei, você consegue achei. escolher a janela. Deu? Isso. Acho que agora deu certo, né? Tá aparecendo aí? Uhum. Tá. Então a gente vai trabalhar aqui. O que que a gente vai fazer inicialmente aqui? A gente vai fazer uma pergunta de pesquisa, porque eu vou passando com vocês a ferramenta na ideia de como se fosse, vou construir um artigo científico, como que eu vou utilizar. Então, a ideia do sequenciamento que a gente vai apresentar de vocês da ferramenta vai ser essa, a ideia da construção de um artigo científico, né? E aí, que a gente já falou, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma boa pergunta de pesquisa, né? A gente precisa, a primeira coisa, a ter esse problema de pesquisa formulado. Vou jogar um aqui aleatório, só para a gente ir testando como é que isso vai funcionar. Então, eu vou perguntar para a nossa grande pergunta de pesquisa para essa oficina, para a gente ir testando as ferramentas. Vamos pensar, por exemplo, é, quais são as principais autorias, né? Acadêmicas e científicas brasileiras na pesquisa sobre inteligência artificial no Brasil. Vamos ver o que que essas IAs vão entregar para a gente. Então, essa vai ser a nossa pergunta que a gente vai colocar lá, né? Fizemos aqui a nossa pergunta, a nossa primeira coisa que a gente vai ter que começar a pensar é tentar pensar aqui quais são a- as autorias, o que tem sistematizado na literatura para isso. Então, a gente vai ter aqui uma ferramenta que a gente chama de ELIST, e a ELIST vai ajudar, então, a gente a formular esse nosso questionamento como uma questão de pesquisa. Então, como é que ela vai fazer isso? A gente vai colocar aqui eh, a nossa pergunta, a nossa questão, e ela vai ajudar a gente a sistematizar e identificar a- as lacunas de pesquisa que a gente tem. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente Josi, ver como é que funciona. Oi. só vou reforçar que a plataforma anterior que você estava utilizando, a gente está utilizando como uma alternativa ao Google Tradutor, por exemplo. Porque a DeepL é Uhum. vista como, é reconhecida como uma melhor tradução, por ter uma melhor tradução, pensando academicamente, do que o Google Tradutor, por exemplo, ou o ChatGPT. O ChatGPT, por exemplo, é muito bom para uma linguagem coloquial. Essa plataforma que a gente está propondo aqui, ela é melhor avaliada para uma linguagem acadêmica, por isso o professor José Sarto perguntou. Isso é uma coisa importante. A gente tinha falado dessa divisão, né? Do que a IA é acadêmica e a IA não acadêmica. Então, essa vai nos ajudar muito mais. Aí vem da lógica de programação do treinamento dela, né? Que é isso que a Nai falou. Então, aqui, ó, a gente vai colocar a nossa pergunta aqui na list, e aí o que que ela vai fazer? Ela vai buscar lá pra gente é, os quatro, vamos dizer assim, artigos que mais fazem essa discussão. A gente vai trabalhar tudo também com a versão não paga aqui, tá? Desse texto. E ela vai entregar aqui pra gente, né, ó, dessa pergunta que a gente colocou para ela, ela vai pegar os quatro papers mais relevantes, vamos pensar de citação que a gente tem na área, e ela vai montar esse resuminho aqui pra gente, ó, de resposta, tá? E aí o que que é interessante? Observa que ela vem trazendo aqui as referências. Então é só vocês clicarem aqui, ó, que ela vai abrir pra gente essa referência, e aí a gente vai buscar esse texto para ver se nos ajuda. Outra coisa importante que ela vai ajudar a gente aqui, ela vai fazer nos nossos blocos de notas, tá? Então, ela vai pegar os artigos
e ela vai fazer blocos de notas desses artigos. Mas lembrando que a gente está numa lógica colonialista, e lembrando que os critérios e os padrões que ela vai utilizar para buscar esses textos está dentro desse campo. Então, é isso que ela vai ajudar a gente a sistematizar isso. E aqui do ladinho, ó, a gente pode escolher o que que a gente quer para complementar o nosso bloco de notas. Ah, tá. Então, além do resumo, eu quero uma sistematização da metodologia. Eu quero uma sistematização das limitações desse estudo. Então, ela vai criando para a gente esse bloco de notas. Lá no final, vocês podem pedir para imprimir isso tipo numa planilha Excel. Então, eu lembro que a gente falou dessa lógica de operacionalização, de automação. Então, o que que essas ferramentas elas vão nos ajudar a fazer? É fazer esse processo de automação dessas atividades que a gente vai ter. Então, a partir disso, a gente vai conseguir eh, a sistematizar, por exemplo, lacunas de pesquisa, a identificar essas principais autorias, mas fazer essa primeira sistematização dos artigos que a gente vai trabalhar. E aí vocês viram, né? É só vocês irem adicionando lá no final que ela, ó, as colunas que vocês querem, que ela vai montando essas planilhas para gente. Então a gente já tem duas coisas, duas ferramentas importantes para gente. A primeira é de tradução do inglês no formato acadêmico, como a Nai trouxe. E essa segunda ferramenta, que é a Elist, que vai ajudar a gente a identificar essas lacunas de pesquisa e a sistematizar os blocos de notas desses artigos. E aí a gente vai, então, vocês vão colocando lá no, adicionando, né, as colunas do que vocês acham importante e do que vocês não acham importante dessa sistematização, né? Mas aí, lembrando, essa ressalva, ela vai trabalhar, para quem não vai trabalhar com a versão paga, vai pegar os 4 artigos, e para quem trabalha com a versão paga, ela consegue pegar mais, mas observa, né? Vai pegar nessa lógica também hegemônica. Tá. Com fichamento não, porque você não está gerando ideias, não tem uma dimensão de intervenção do texto, né? A questão é onde vai, como que quando você usa a IA e a IA tem uma intervenção no seu texto. Porque isso aqui você pode usar ou não pode usar, né? No final das contas, a seleção vai ser sua, você está recortando o texto. Então, observa que a IA não está produzindo o texto. Ela está recortando os textos que estão lá, né? Então, é uma outra dimensão, desse trabalho. Tranquilo, jovens. E, tem o SciSpace também. Depois que a gente já fez isso, identificou essas lacunas, a gente vai buscar esses artigos. Então, eu gosto de trabalhar com dois aqui, né? Que é o Research Rabbit e o Connect Papers. Vou mostrar o Connect Papers primeiro para vocês. Não sei se aqui vocês já conhecem, mas é um que eu acho legal de para a gente fazer essa sistematização. Qual que é a ideia aqui, né? Ela vai trazer para a gente esses grafos, né? O que que é importante dessa IA? Ela vai conseguir mapear para a gente como se fossem as redes de pesquisas. Então, a gente vai identificar quem está publicando com quem. É uma forma mais sofisticada de sistematizar aquela fofoquinha acadêmica, né? Antigamente, a gente ia conversar com as pessoas: nossa, você viu com quem fulano está publicando? Aí ia nos eventos e tudo mais. Agora não. Agora a gente tem uma IA que vai contar para gente quem são né? Quem são essas autorias. Então, eu vou colocar também o que que vocês podem colocar aqui. Vocês podem colocar para ele buscar para vocês a partir do título do artigo, a partir do DOI, a partir de palavras-chave. Então, eu vou colocar aqui, ó, inteligência artificial. Ele já vai trazendo os artigos aqui, ó, no Brasil. Então, vamos ver aqui o que ela vai trazer. Eu vou pegar também aqui um aleatório: ó, contribuições e limites da Lei de Proteção de Dados para a Regulação da Inteligência Artificial no Brasil.
Isso, aqui bonitinho. Então, a gente já consegue identificar aqui quem são os clusters do meu tema de pesquisa, né? Então, quanto mais intenso que a gente vai vendo aqui, ó, a gente vai ver os bololôs que tem aí. E aí ele vai traçando esses grafos aqui para gente, né? Para a gente ver quem publica com quem está próximo de quem. Quando a gente passa aqui, ó, o mouse, aí vai mostrando aqui os artigos para gente na lateral e as conexões, né? Ó, então, ele já vai mostrando conexões de primeira e de segunda ordem, ó, as relações diretas e as relações indiretas. E aí a gente vai identificando os clusters. Aqui em cima a gente pode colocar, né, qual é a ordem de prioridade que a gente quer desses textos, se é de publicação, se é de citações. A gente pode buscar também os trabalhos derivados desse artigo que a gente está trabalhando. E a gente pode pegar também uma lista, ó, dos artigos que a gente pegou de referência, e aí ele vai trazendo aqui para a gente no cantinho, ó, o percentual de similaridade. Então, esse aqui é o nosso artigo base, 100%. E aqui ele vai trazendo para a gente o quanto esses artigos eles têm de similaridade em relação ao que a gente está trabalhando. Então, isso é interessante, né? Porque se a gente, por aqui, por exemplo, a gente vai observando se vale a pena ou não a gente utilizar um texto na nossa referência, sentar para ler, esse tipo de coisa assim, né? Para a gente trabalhar. Então, esse é um legal e a gente pode usar também. Então, a gente já tem um para fazer a parte em inglês, a gente tem uma outra ferramenta que vai ajudar a gente a sistematizar a busca desses artigos, tanto na busca quanto questão da formação dos blocos de notas, e tem o Connect Papers, que vai trazer para a gente essa dimensão que a gente vai ter dos clusters de pesquisas, né? E aqui também eu posso colocar os filtros, né? Eu quero só artigos abertos, só PDFs, posso também colocar ele aqui, ó. Ah, eu quero só dos últimos 5 anos. Então ele vai mapear para a gente também essa, né? Essa busca que a gente tem. Então observa que a ideia das IAs é justamente isso que a gente está falando, né? A dimensão da gente automatizar esses processos e operacionalizar eles dentro da pesquisa. O, é, o outro importante que tem aqui para a gente usar vai ser o Desert Rabbit. Deixa eu colocar aqui também para a gente ver. E aí, o que que é interessante do Research Rabbit? A gente consegue conectar ele com o roteiro. Acho que vale até a pena eu colocar aqui o roteiro primeiro para a gente ver. É, Vocês conhecem os roteiros já? O pessoal já utiliza? De... Bom, o Zotero ele é um software que vai nos ajudar a sistematizar o nosso referencial teórico, tá? O Connect Paper ele vai ter, na versão livre dele, ele vai ter limite também, né? É tudo isso. São 3 por mês, salvo engano. 3 pesquisas por mês. No Connect Paper. É, então tem que fazer toda a parte antes para não precisar pagar, né? Usar O para ele. Zotero, não sei se alguém aqui não conhece o Zotero, mas conhece, por exemplo, o Mendeley. Então, tem enfim, né, é uma alternativa. Tem o dilema aí, utilizar o Zotero, utilizar o Mendeley. Né? EndNote, né? Tem várias opções. Mas o que que é legal aqui da, do Zotero? Primeiro que a gente vai integrar com ele com essas bases. Mas vou mostrar uma outra coisa interessante aqui para vocês, é que quando vocês baixam o roteiro, você tem a opção de baixar os plugins deles. E aí, ó, eu já baixei aqui o plugin, vou mostrar para vocês aqui, tá? O plugin dele vai ficar aqui, ó, nesse cantinho. E aí, se você abrir aqui a página da Cielo, eu vou colocar aqui, ó, inteligência artificial. Aí, vou dar uma busca aqui, ele vai aparecer esses artigos aqui para mim.
né? Aí observa que a pastinha ficou amarela aqui em cima. Se a gente clicar nela, ela vai abrir essa janela aqui. O que que vocês vão fazer com isso? A gente vai clicar nela aqui e ela já vai jogar para a gente lá na nossa pastinha do roteiro, né? Então, aqui, ó, essa é que a minha pastinha tem o meu tema de pesquisa, né? Vou jogar lá para vocês, mas a gente pode também, por exemplo, criar aqui, ó. Ah, eu vou criar uma pastinha agora sobre oficina, né? E a gente coloca lá. E aí vem aqui, ó, nessa pastinha amarela. Ah, isso aqui é bom para essa pastinha aqui. Aí a gente salva ela lá, né? A gente vai escolher ela. Então, o que que é interessante? Quando a gente entra nessas páginas, nesses bancos de artigos, e a gente está com o Zotero e está com o plugin dele, você já salva direto lá no Zotero. Por que que isso é importante? Porque ele já vai fazer a referência para você, né? Então a gente fez, usou aqui, a gente colocou, vamos colocar aqui também coisas aleatórias, só para a gente ver, né? Então, joguei lá na minha pastinha no Zotero, certo? Quando eu abrir o Zotero, né? Vou abrir aqui para vocês verem, eles já vão estar lá. Aí, para quem não conhece, o Zotero também tem um plugin direto com o Word e ele já vai construir as referências para você também. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a minha página. E aí tá aqui, ó, os artigos que a gente salvou lá. Ele já tá aqui, né, com as referências. Inclusive, observa que o PDF já está aqui também. Então, você nem precisa baixar o PDF, né? Ele já, ó, já está tudo bonitinho aqui dentro. A referência está pronta e o artigo dentro da sua pastinha também. Se você quiser, você pode abrir o texto e você pode comentar ele também aqui dentro, né? Então, essa é uma ferramenta bem importante para a gente fazer pesquisa bibliográfica, né? Porque a gente já vai ter a nossa pastinha salva e a gente já vai ter as nossas referências salvas também. Então, essa é outra ferramenta importante para a gente, né? E é isso, vou abrir aqui para quem não conhece também, né? A gente falou que ia trabalhar com isso. Então, com essa dimensão também para quem não conhece, vou compartilhar com vocês aqui um documento do Word, tá? E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente estiver escrevendo nele, ele vai criar as referências também para gente. Então, eu vou criar aqui, né? Blá, 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 blá. Quem falou blá, blá, blá? Daí eu venho aqui no roteiro. Deixa eu tirar aqui o negócio do zoom da minha frente. Vou colocar aqui, ó, adicionar citação. Aí eu vou escolher qual tipo de citação que eu quero. Vamos deixar aqui, sei lá. A APA é mais utilizada, né, em algumas áreas. Então, eu quero a sétima edição da APA. Então, ele vai fazer aqui para mim nessa formação aqui. Ah, esse o blá 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 é aqui é do Bittencourt, tá? Aí ele fez aqui para mim a referência. E aí depois, ó, referências. Lá no final, é só a gente adicionar a bibliografia, ele tá aqui. Josi, deixa eu só comentar uma coisa. É, Diga. gente, a Josi está mexendo, ela está clicando ali em adicionar a citação, e para ela está aparecendo uma janelinha em que ela escolhe se é APA, se é ABNT, enfim. Para quem nunca utilizou o plugin dentro do Word, para quem tá vendo projetado não aparece. Mas para ela apareceu o espaço de escolher qual era a BNT, e etc., e escolher qual era o autor. Desculpa, gente, eu achei que estava aparecendo, ainda bem que a Me Nay achava que falou. Não, então aparecia. é Aí, isso. quando você fez, eu fiz, ih, não aparece. Acabou a brincadeira da mágica, mas é isso. Então, observa, como que vai automatizar o processo? A gente entrou lá na Cielo, a gente digitou a nossa referência, a gente leu o texto, abriu o Word,
escreveu, fez a citação, a gente não baixou nada, né? Não ocupou nada, ficou tudo na nuvem. E aí, se a gente quiser, por exemplo, aqui, trocar a forma de citação, é só a gente, né, ir lá no nosso adicionar a citação que ele vai trocar também aqui pra gente, né? Mas é isso, aparece a, a, as referências no modo que a gente vai escolher. Tem a BNT, tá bom? Aí, para quem está escrevendo tese e dissertação no normador BNT, vai ter aqui também pra gente, né? Pois é, ele coloca compartilha só a janela do Word. É, tem como você importar lá. Eu vou abrir aqui para vocês o Wizard Rabbit, que ele também, ele já importa, você pode jogar a sua pasta diretamente lá. E é isso, tudo isso que a gente fez aqui no Connect Papers, a gente vai fazer lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Então, o Wizard Rabbit e o os roteiros, eles são integrados. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aparecendo aí, né? Então, aqui do ladinho tem, ó, importar minha coleção dos roteiros. Então, a gente pode fazer também. Mas esse aqui, então, o Wizard Rabbit, ele também vai nos ajudar nisso. Então, vamos colocar aqui uma pastinha de inteligência artificial. E aí, a gente tem essa opção da gente é, importar dos roteiros isso. Então a gente vai aqui, ó, mesma coisa que a gente fez lá. A gente pode abrir o Wizard Rabbit, a gente vai criar uma pasta nele, como a gente viu aqui, e a gente vai adicionar lá em adicionar papers. Então a gente pode colocar o título do paper, o DOI, ou uma palavra-chave, ou a gente pode vir aqui e importar dos roteiros, né? E aí ele vai trazer para a gente os textos que a gente tem. Mas vamos fazer sem os roteiros, vamos colocar aqui só inteligência artificial. Fazer um comentário, gente. Uma dica também é que se você tem algum grupo de pesquisa ou alguém que você escreve sempre junto, se vocês utilizam o mesmo software, ou o Mendeley ou o Zotero, fica mais fácil, porque vocês conseguem compartilhar pastas da revisão bibliográfica de vocês. Então, você consegue escrever com a mesma base de fontes para puxar a referência que o seu coautor, que o seu grupo de pesquisa. Então, facilita também, né? Eles fazem essa rede, literalmente, né? Pensando em net, fazem essa rede entre o grupo de pesquisa. Facilita demais, né? Porque para a gente para ficar atualizando a todo tempo a pasta, então dá até para revezar. Então aqui, ó, vou escolher também só esse artigo aqui para gente testar e a gente vai trabalhar com ele. Então ele adicionou aqui para gente, ó. E é o que que ele vai fazer? Ele vai buscar lá na internet, ó, trabalhos similares. Então, ele achou 467 outros trabalhos similares ao que a gente escolheu. E ele dá sugestões de autoria também, a partir do que a gente subiu aqui, né? E aí ele vai mostrar as citações, porque a partir das citações desse artigo a gente pode buscar a rede. Então, vamos pegar aqui trabalhos similares. Tem 150 milhões, né? Então, a nossa redezinha formada de novo aqui. Só que aí o que que é interessante é que é mais completo, que a gente consegue trabalhar de forma mais interativa com ele. Então, ele vai trazendo e aí a gente vai montando rede por rede, né? Então, a partir desse que a gente escolheu, a gente já vai ter outras autorias, outras sugestões de autorias e outras sugestões de trabalho. Que aqui fica mais bonitinho, ó, que vai ficar a rede e vai ficar a autoria, ano, e aí a gente já consegue identificar novamente, ó, quem publica com quem, aonde que essas pessoas estão, mas a gente também vai encontrando esses artigos, e aí, a partir disso, a gente vai montando essa rede sem fim, ó, né? A gente vai montando rede, a partir de rede, e ele vai mostrando essa conexão para a gente. Então, isso aqui vai ajudar muito, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa qualitativa, no qual a gente vai ter que trabalhar com argumentos teóricos, com ensaios teóricos, com principalmente pesquisas qualitativas que vão ter com base
a construção de referenciais teóricos, vamos dizer assim, pesquisa documental, esse tipo de coisa vai ajudar bastante a gente dentro desse processo que a gente está trabalhando aqui, tá? E aí, caminhando para as duas últimas, já agora vem a Ô, questão Josi, deixa eu ética. só fazer uma perguntinha, por Sim. gentileza. É a Solange aqui que está falando. Boa tarde. Eu, igualmente, aqui eu uso só um artigo de referência, né? Você pode colocar mais. Ah, posso colocar vários? Uhum, que ele vai montando Eu a rede. Não, mas eu digo ali, quando tu ias adicionar o primeiro lá, usando o Zotero, tu acabaste colocando um título, né? Ali tu poderias colocar várias referências que tu tivesse baixado da Scopus, por exemplo. Tivesse colocado ali e dava para baixar todos de uma vez só ali? E ele ia mostrar essas relações, essas redes aí entre esses autores e outros? É assim que funciona? Ok, Sim, obrigada. você vai adicionando os artigos lá dentro dele, ele vai ficar armazenado como se fosse uma pastinha. Josi. Eu acho que fechou o teu áudio, Josi. Voltou, desculpa. Mas ali a gente adicionou um só de exemplo, mas você pode ir subindo. Tanto que você pode, inclusive, importar toda a sua pasta do Zotero para ele. E a partir disso ele vai montar aquilo que a gente fez. Por isso que é interessante ter essa conexão com o Zotero e por isso que ele te dá essa opção. Então, se você tem a sua pastinha já toda montada, você vai lá naquele link, clica que ele vai importar, ele vai adicionar a sua base lá, e a partir da sua base ele vai criar os grafos e vai fazer essa busca de trabalhos similares, autorias similares e tudo mais. Respondi. A única contribuição que eu falo, Josi, é que, sim, talvez tenha um limite da versão paga, da versão não paga, né, no caso. Então, assim, para fazer isso que a gente está falando, a gente geralmente usa a versão que a universidade, ou que a gente mesmo, né, está pagando, a gente consegue baixar toda a nossa base para mexer com esses dados. Talvez a versão gratuita não tenha tanta essa possibilidade, né, de baixar toda a parte do roteiro. Todas elas vão ter um limite, né? Então você vai ter que escolher para que você vai usar. Mas você pode subir vários, né? Pode subir a pasta inteira. A Liliana está perguntando, né? Se o Research Rabbit usa base de dados. Usa. Pode criar referências que não existem, como outras ferramentas de IA. Ele vai, a hora que você viu que a hora que clica, ele aparece lá o PDFzinho do artigo. A questão é que se ele estiver aberto, você consegue ter acesso, né? E aí é só você baixar o PDFzinho lá. Então ele vai buscar a partir dessas redes de autorias. Eu acho que a Lilian quis dizer, Josi, se o Research Rabbit, se ele cria referências, ele é acadêmico, então, em teoria, ele não cria, não deve criar. Se ele criar, aí vira um escândalo acadêmico, porque ele é uma ferramenta exatamente para isso, né? Para a gente usar como uma ferramenta acadêmica de processamento de referência teórica. E bom te ver por aqui, Lili. Ele usa alguma base de dados específica? Não, ele usa várias. Então você não vai pegar só Scopus, só Cielo, só, né? Ele usa várias, não usa uma em específica, vai usar várias. Tranquilos, jovens, até aqui. Aí agora a gente tem uma questão, a gente vai entrar em outras IAs que vão ajudar a gente a refletir em outras coisas as que são importantes, que é a questão ética agora, tá bom? Então a gente tem uma que a gente vai carinhosamente chamar ela de Jane, né? E é essa bonitona aqui, tá? Aqui a gente tem uma implicação ética séria dela. Por quê? Porque essa nossa amiga aqui, você vai jogar um tema para ela, algo, ela vai te dar uma estrutura de artigo científico e ela vai escrever com você,
Aí tudo aquilo que a gente começou lá no início vai ter um problema. Então aqui a gente tem uma pastinha de documentos, né? Então a gente pode subir artigos aqui, primeiramente, para ela saber, você vai subir um modelo de um artigo, um PDFzinho, para ela saber o que que você quer fazer e o estilo que você quer fazer. E depois você vai sugerir coisas para ela, né? E ela vai criar com você. Então, aqui, ó, a gente pode fazer o upload do PDF do lado e a gente pode criar um novo documento, né? E aí, a gente vai escrever hoje sobre inteligência artificial no Brasil, né? Aqui ela já vai dando a qualidade do nosso prompt. Tá aparecendo aí, né? Então, aqui, Ah, sim. na medida que a gente vai escrevendo, aqui embaixo ela já vai dando para a gente a qualidade do que a gente está escrevendo e se isso vai ajudar ela a gerar um texto com qualidade ou não. Então, lá no comecinho, quando a gente falou da questão da aprender o prompt, é isso que ela já está informando para a gente, né? Aqui a gente viu que está baixa a qualidade desse prompt, mas a gente vai montar ele só para um teste. Mas observa que essas IAs acadêmicas, que vão trabalhar muito mais com pesquisa, vai ajudar muito mais na pesquisa qualitativa, elas vão cada vez mais elas vão se sofisticando e vão nos ajudando dentro desse processo. Mas enfim, aqui vamos trabalhar com isso e aqui ela vai dar, ó, o tipo de artigo que a gente quer. Então, aqui embaixo a gente vai colocar para ela se a gente quer uma coisa inicial, se a gente quer uma introdução, se a gente quer uma metodologia, o que que a gente está escrevendo, a gente vai indicar para ela e ela vai ajudar a gente. Então, a gente vai criar aqui, estou na versão não paga também, só para a gente mostrar para vocês. Aí a gente dá aqui, observa que ela começou a escrever com a gente. Se eu entendo que o que ela escreveu aqui tá legal, eu dou uma aceito e ela vai continuar escrevendo pra gente. Se eu falar para ela que não tá legal, aí ela volta e vai reescrever. E observa que ela colocou a referência ali embaixo. Aqui temos um problema, né? Um problema muito sério do, do que essas IAs. Por quê? Tem gente que simplesmente cria artigo aqui, né? Então é isso, a gente não vai fazer tudo, mas ela tem essa capacidade de você dar um tema para ela vai sugerir para você uma estrutura desse artigo e ela vai escrever com você. E ela vai trazer as referências para você conferir também. Isso cai lá no problema ético que a gente conversou anteriormente. É chocante, mas essa aqui é a mais básica ainda. Tem uma outra ferramenta, não vai dar tempo, porque já são 10 para as 4, que ela chama Penélope. E é o que que você faz? Ela identifica fácil. Mas aí, o que que você pode fazer? Reescrever ele, que vai ter aquelas frasezinhas. Então, você pega e reescreve ele, e isso é um problema seríssimo que a gente tem. Então, tem ela. Aí, você imagina que a gente vai ter um outro, que a gente não vai dar tempo de mostrar aqui, que chama Penélope. O que que a Penélope faz? Ela vai pegar o seu texto. E ela vai colocar ele no formato da revista que você quer. Então vamos supor que você escreveu o texto aqui nesse software, nesse aplicativo, nesse site, nesse sei lá o quê, e você quer escrever um texto para mandar para a Academy of Management. Você vai pegar você vai pegar um PDF da Academy, vai jogar lá para ela, vai pegar o seu texto, vai jogar para ela e ela vai colocar no melhor formato para você mandar para a revista. Essas são as questões éticas que a gente está falando. Então, tanto a Jenny quanto a Penélope, é, a Penélope está lá, não vai dar tempo. Vão trazer duas questões éticas para a gente muito sérias, né? É isso que a gente estava discutindo, porque aqui sim a gente vai ter a questão da autoria marcada, né? Aí tem duas questões, tem a questão da autoria, tem essa questão ética, mas tem a questão também do material que a gente vai subindo nela, que vai ser de propriedade dessa empresa.
E aí, vamos pensar o seguinte: Josi, eu quero sistematizar. Eu fiz uma coleta de dados com entrevistas e eu quero que essas IAs elas sistematizem isso para mim. Vai ajudar a sistematizar? Vai. Mas esse material, é isso que a gente falou, vai ficar de propriedade da empresa. Então, tem que ter esse cuidado também. O que que é importante a gente citar isso quando a gente vai submeter os nossos trabalhos para o comitê de ética. Então, se vocês forem pegar, vamos supor que vocês estão fazendo uma pesquisa qualitativa, que vocês vão trabalhar com observação, que vocês vão trabalhar com fotografia, que vocês vão trabalhar com entrevistas. Vocês precisam citar na metodologia de vocês quais são as IAs que serão utilizadas e em qual fase da pesquisa, porque o comitê de ética ele precisa saber disso, porque se vocês subirem o material qualitativo de vocês nessas plataformas, vamos supor que você sobe lá uma fotografia do seu campo de pesquisa, vai ficar lá na plataforma. Então, lembra que a Anai mostrou lá no começo para gente uma imagem que foi girada dentro de uma inteligência artificial para um artigo? Da onde que saiu a fonte, dessas imagens, ou a lógica, o que que fez, o que que possibilitou, qual foi o conteúdo que a IA utilizou para produzir aquela imagem? Outros conteúdos que ela teve acesso. Então, isso tem uma implicação com a questão do próprio campo. E aí, nesse sentido, se vocês forem fazer entrevistas e forem subir esse material na inteligência artificial, quem participa da pesquisa precisa saber também, né? Porque tem essa dimensão ética e de responsabilidade com quem vai fornecer esse material, para vocês trabalharem. Principalmente, como a gente está aqui numa oficina de pesquisa qualitativa, a questão das entrevistas e a questão das fotografias. Porque isso é o material que vai ser utilizado dentro dessas plataformas para treinar elas, e a partir do momento que você sobe elas lá, elas passam também a ter a propriedade, né, ser de propriedade da empresa que vocês estão utilizando. Então, o chat GPT, a gente já viu também aqui que o chat GPT não é nada, né? Perto do que a gente tem de possibilidades. Mas também tem essa dimensão de que é importante a gente, dentro da pesquisa qualitativa, pensar isso. Se vocês subirem fotografias, e eu estou pensando aqui, ó, NVivo, Atlas TI e todos esses outros que hoje Atlas TI também utiliza inteligência artificial, NVivo também utiliza a inteligência artificial, e a gente viu aqui os riscos, e a gente viu que toda vez que a gente sobe esse material lá, isso serve de treinamento para essa IA. Então, principalmente para a gente que trabalha muito com pesquisa qualitativa, fotografias e a transcrição das entrevistas, se você for fazer uma pesquisa de campo, fazer a entrevista e você já pretende utilizar alguma inteligência artificial para transcrever esse material, para sistematizar esse material, em algum momento ele vai passar por alguma dessas IAs, precisa colocar na metodologia de pesquisa, e o comitê de ética precisa saber o que que você vai usar, da forma que você vai usar e quais vão ser os efeitos disso, principalmente para quem vai participar desse estudo, né? A pessoa também precisa saber que esse material dela vai estar indo para essas plataformas, né, Nai? Perfeito, Josi. Eu coloquei aqui, como está terminando o nosso tempo, eu coloquei aqui novamente, para quem entrou depois ou não conseguiu baixar da primeira vez, o material que a gente construiu com a lista de todas as ferramentas que a gente comentou ou trabalhou aqui no encontro, e os nossos slides, e também o exemplo que a FGV e a ESP hoje orienta para a declaração da utilização de inteligência artificial na pesquisa. Ou algumas pessoas perguntaram em que parte entra. Isso vai depender da revista, da orientação da revista, depender da orientação do próprio, da própria coordenação. Pode vir antes de começar, por exemplo, a dissertação, a tese, ou a revista pode pedir que isso seja enviado como uma carta para o editor-chefe e tenha essa informação também, mas o importante é focar na transparência, né? A gente está
deixando claro em que parte da pesquisa, da contribuição científica, a gente está utilizando a inteligência artificial e de que maneira. Vocês viram que eu coloquei 3 modelos, o primeiro modelo é o mais completo, eu falo qual é o prompt, e em que momento foi utilizado e por que, enfim, qual é o output daquela utilização. E o terceiro é apenas, olha, eu utilizei apenas para a correção gramatical no inglês, etc. Ali são exemplos, não são reais mesmo, enfim, mas é o que a gente usa, inclusive, no PDF para os novos entrantes no mestrado e doutorado. E eu colei para vocês aqui o modelinho, tá bom? Não sei se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta. Como a gente falou, é um workshop para iniciantes, né? Então a gente Eu tenho. ah, não ia abordar tantas coisas super diferentes e inovações tecnológicas. Eu, particularmente, não domino a tecnologia dessa maneira, gosto de estudar, mas espero que tenha contribuído de alguma maneira. Aqui, essa Posso, quase. posso fazer uma pergunta? Pode falar, Janaína. Bem rapidinho, também não quero. Não, primeiro parabenizar, muito obrigada, né, pelo workshop. Cada vez que eu escuto mais IA e faço capacitações, eu penso que nunca vou chegar lá, né? É uma coisa impressionante. Mas Isso, essa última fala da Josi e tua também, e a Nara, da questão quali, tá? NVivo ou outros softwares, né? Entendidos até então como softwares para análise, ajudar na análise de conteúdo da pesquisa quali, né? Quer dizer, uhum. isso me assustou agora. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, quando os alunos, orientandos, né, fazem lá as entrevistas, tá? E aí colocam os dados, né, das entrevistas no NVivo para fazer análise de conteúdo, isso vai para a rede, é isso? Isso cai para o mundo. Então, desde sempre é importante já colocar lá no NVivo tudo codificado. Janaína, eu Ah, vou falar. hum. Era Eu, essa a minha questão, assim, porque eu fiquei bem preocupada com isso, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, então, se puder falar só mais um pouquinho, eu agradeço. Eu vou ser bem transparente com você, eu não sei. Mas eu tendo a pensar que a tecnologia do Atlas TI para esse tipo de codificação tenha uma segurança dos dados maior, mais ou menos como o ChatGPT para empresas. Você tem uma possibilidade de empresas contratando uma versão do ChatGPT para aquela organização. Então, os dados, em teoria, não são compartilhados. Mas eu não tenho como te garantir. Na verdade, ninguém tem como garantir. Porque aí vem para outro problema que a gente falou lá no começo, né? Da opacidade dos dados, do processamento de dados, enfim. Pode ser até que o programador tenha feito isso para não ser compartilhado, mas vem alguma processamento neural da IA e começa a compartilhar. A gente não sabe, como a Josi brincou. Pode ser que no Camboja recebam seus dados como uma sugestão, né? Agora, falando da IA nesses softwares, eu, na minha tese, utilizei, né? Testei a utilização e ficou péssimo, tá? Eu testei no Atlas TI e ficou muito ruim. Eu não sei se de lá para cá a inteligência artificial pode ter melhorado, etc., mas eu já tinha codificado, e aí eles lançaram isso. Aí eu fiz, vou testar e tal. Compartilhei até com o meu orientador na época. Ele disse, pô, ficou muito ruim mesmo, né? Ainda bem que a gente faz isso na mão, sabe? Tipo, a gente faz, enfim, como pesquisador. Então, eu não sei te dizer se hoje está melhor, não. Mas a última vez que eu testei, tem um tempinho, estava bem ruim a qualidade. Não sei se a Josi tem É, uma A experiência mais. eu teria resposta. uma pergunta também, mas eu não sei se vocês querem continuar um pouquinho, mas é muito direta e simples. Só que é sobre um software que vocês acabaram falando, que é o Turnitin. E é a questão, bom, está dito lá na tabela de vocês que identifica o percentual de texto que foi escrito por IA. Legal. Mas IA erra pra caramba, e isso é uma IA. A pergunta é, ele erra na identificação? Eu não sei, não conheço, não tenho muita clareza. Daqui a pouco você manda um texto que foi realmente feito por você e vai ser identificado como produzido por IA. Essa é a pergunta. Pode acontecer? Vocês têm notícia de algum episódio que tenha ocorrido isso? Então, acho que voltando um pouquinho no da Janaína, ao segredo tá a gente ler os termos, né? Quando a gente dá o aceite lá, quando a gente baixa, né?
Então, essa é uma questão de quando a gente vai usar esses softwares para trabalhar onde a gente vai colocar os nossos dados, que é ler os termos lá e ver o que que eles vão fazer com esse material que a gente sobe lá. Se a gente estiver de acordo, ok. É que recentemente, por exemplo, a Atlas não tinha, né? Mas recentemente a Atlas TI passou a ter Uhum. uma IA lá. Então, mas aí um dos segredos também na hora da gente fazer essa escolha é a gente ler esses termos, né? Que isso é importante. Em relação à questão do professor Paulo, é mais fácil quando é plágio, né? Porque daí ele já traz o link da onde está o texto. Em relação a... Porque é uma IA identificando uma IA. Vamos pensar assim, né? Mas é que o Esses Glauco, por softwares. exemplo, sugere que ela erra muito. Você põe um texto autoral e ela diz que é. E o Tony Tin diz que é feito por IA. Aham. Eu tenho Mas aí, uma bela desconfiança nesse tipo de coisa feita por IA, porque a base é a mesma, né? São sistemas de conversão de texto em vetor e análise de vetor. E depois volta pro. E aí pode dar qualquer coisa, né? Não existe uma garantia de que você vai ter uma resposta boa. Eu olhei aqui, pô, vai identificar IA, mas se é uma IA identificando IA, vai errar do mesmo jeito que a outra IA erra, né? Eu posso fazer uma perguntinha também? Eu queria tirar uma dúvida, aproveitar que tem um monte de especialista aqui em IA. Eu fico em dúvida, você falou ali do List, eu já vi isso no SciSpace, ele cria esse mapa aí, mapa não, ele cria faz os fichamentos, a matriz de fichamento lá, né, dos artigos. E eu fico pensando, ele vai desenvolvendo aquelas colunas lá do resumo, as limitações, contribuição da pesquisa, mas às vezes o documento não está nem com acesso aberto. Só tem ali o abstract do trabalho e ponto, e o título e o resumo, né? Desculpa, as palavras-chave. Como que ele consegue tantas informações? Será que ele não delira também, não, hein? O que vocês pensam sobre isso? Porque aí tu vai procurar o artigo não está com acesso aberto. Onde é que ele tira tantas informações sobre o artigo? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem alguma opinião sobre isso? então, volto, acho que nessa questão que a gente falou de a gente não tem acesso, mas outras pessoas podem ter acesso e podem ter subido esse material lá para ele Ah, também. Então, entendi. esse é um ponto. E o Ah, outro ponto é isso que o professor Paulo também trouxe, Então, isso que a gente começou lá no começo, a consciência é nossa. O que todas essas IAs, essas plataformas, elas vão fazer é reproduzir lógica de programação, né, de uma forma hegemônica. E é isso que a gente falou, não tomem elas como sendo a palavra final do que vocês vão fazer. Elas são assistentes e vão nos ajudar a automatizar coisas. Mas a decisão final e a atividade final é nossa. Então, a gente não pode tomar o material como ela entrega como sendo o verdadeiro, certo e o correto. Elas vão nos ajudar a automatizar processos. E todo processo de sim, automatização ele tem sim. erro. Então, Não, nunca vai concordo ser 100%. contigo. A questão é que a gente não tem como verificar isso, já que o documento não está de acesso aberto. Como que eu vou verificar se aquelas informações ali... O SciSpace, ele é um IA acadêmico, né? Se é fidedigna aquelas informações ou não. Não tem Tem como Skyhub. confirmar, porque às vezes nem lá o arquivo está disponível. Será que eles conseguem acessar de outra forma? Não sei como é que funciona isso, mas... Eles podem ter um CSI Hub deles, né? Não sei. Mas olha só, Lô, fazendo uma analogia, o ChatGPT, não sei se vocês já testaram fazer isso, né? Mas às vezes tem alguma matéria, sei lá, da Globo, do Valor Econômico, que está fechada. Se você colocar o link no chat e pedir a eles as informações de forma fidedigna daquela página ali, você consegue ler a matéria toda. Ele conversa com você Uhum. sobre o conteúdo,
falando da matéria. E se ele trouxer algum conteúdo, e aí se eu uso a versão paga, né? Não sei se é só na versão paga, mas se ele trouxer algum conteúdo que conecte com aquilo que vocês estão conversando, seja de outra matéria, ele coloca embaixo que é referência de outra matéria, que você meio que você também deveria ler. Então, hoje ele já Uhum. está melhorando essa questão, e eu confesso a você que eu não sei como é que ele faz esse hackeamento para ter acesso a uma coisa que é paga. Mas a gente acho que Acesso privilegiado, né? um Ok. acesso privilegiado a notícias pagas, etc. Então, assim, para eles começarem a brincar naqueles sites dos russos para acessar papers que também são pagos, não, não vejo que tenha tanta dificuldade. E aí pode até falar assim, são hackers do bem, de ciência aberta, vai para outra discussão que também tem a ver com inteligência artificial. Só para deixar claro, tá, gente? Eu não diria que eu sou especialista em IA, não. Eu sou curiosa. Eu me diria como curiosa em inteligência artificial e muito mais estudando os dilemas, né, e desafios dessa inteligência artificial do que realmente entendendo como é que funciona, etc. Tá? Só para compartilhar, porque a gente deixou bem claro no começo que era uma questão de falar para iniciantes, de, olha, vamos aqui discutir alguns temas e falar os primeiros passos, né, desse momento de conexão com a IA na academia. Mas parabéns, vocês estão de parabéns, foi excelente. Muito obrigada, parabéns. Alguém queria colocar mais alguma coisa? A gente já encaminha no final. Alguém já tentou fazer um resumo de artigo publicado e comparar o abstract? Nossa, é o que mais faz também, né? Tem. Só fazer um comentário. O Roberto, o Robert, comentou do Notebook LM. E aí, essa ferramenta, a gente fala dela no último slide do PDF, e eu acho ela interessante porque ela consegue criar, se forem textos em inglês, né? Tudo em inglês, mas enfim. Ela consegue criar podcasts a partir de material que você suba. Então, você sobe 3 artigos e ela cria um podcast como se fosse 2 pessoas conversando, inclusive, assim, é sensacional, porque até a respiração da pessoa falando, ela consegue trazer, né, essa simulação de conversa mesmo, e eles, pelo menos meus alunos, eu estou indicando para utilizar até para estudar. Pega os textos e faz. Eles leem muito em inglês, enfim, eles têm esse privilégio de vida e, e classe econômica. Então, eles pegam esses textos, eles fazem podcast, falam, professor, eu fiz um podcast dos textos da prova e estava assistindo o podcast para estudar. Então, são ferramentas que também funcionam em outros aspectos, de forma positiva, né? E, enfim, nesse caso, pelo menos, toda a experiência que eu tive é uma experiência que, como eu dou o material, ele não cria nada. Ele fala realmente do que eu estou ali dando como fonte. Qual que é essa IA que tu estás É, falando que cria esse É podcast? Notebook LM. Notebook Uhum. LM. Eu coloquei aqui na conversa também, e ele também está como uma das IAs não acadêmicas no último slide do nosso PDF. Hum. A única coisa é que ele só faz isso em inglês, né? Ainda não faz em português, mas também assim, daqui a uns 3 meses deve estar fazendo todas as línguas. Eu só baixei de vocês aqui um Word. Vocês baixaram outro material em PDF aqui no grupo, no Eu chat? coloquei, sim, Solange, eu coloquei o PDF, o PPT, que a Josi estava compartilhando também, e o Word. Eu não acessei. Não Quer sei que eu se. coloque? Deixa eu puxar aqui. Olha, por gentileza, se pudesse fazer isso, eu agradeceria. Sim, claro. Pessoal, eu tenho uma dúvida aí. Posso falar? Eu até coloquei no chat, mas ninguém viu. Estão me escutando bem? Sim. Eu queria saber como é que está a aceitabilidade dos editores de artigos quando você fala que utilizou a IA. O que é que alguém já disponibilizou algum artigo nessa forma e sabe como é que é a aceitabilidade?
Aceitabilidade. Doutora Como assim? Josiane. Aceita... Exatamente. Se vocês já Ah, fizeram isso, tá? Desculpa, eu não abrir a câmera, que estou sem condições aqui. Mas, assim, se vocês já fizeram alguma coisa assim, testando alguma coisa, se eles têm alguma aceitabilidade, como é que tá, né, esses editores? olha, nas revistas que eu trabalho como editora, a gente não aceita Sim. texto produzido por IAs. E quando elas são utilizadas também é recomendado informar, né? Mas ainda a gente não tem um protocolo ainda nacional, ainda está em discussão isso. Agora em dezembro a gente vai ter o encontro do CONIF, né, que é dos Institutos Federais, e eu, Rafael, também a gente vai estar no CONIF fazendo uma discussão sobre isso, e a ideia é já também discutir um protocolo de orientação, né? Mas a gente não tem no Brasil um protocolo ainda de orientação em relação a isso. Então acaba que cada revista ela está atuando a partir dos seus protocolos e dos seus critérios próprios, assim. A gente não tem ainda uma coisa sistematizada, mas logo logo deve sair aí. E aí é isso, das revistas que eu tenho conhecimento, elas não têm a aceitabilidade da produção desses textos ainda, né? E quando é o caso, por exemplo, que eu e a Nai, né, a gente escreveu o texto ali da OIS, a gente informou, ó, a gente vai escrever um texto sobre isso, a gente usou a IA dessa forma, e o resultado que ela entregou pra gente é isso que acontece. Então, mas diria que não tem um protocolo ainda geral estabelecido de orientação. Respondi, Vera. Respondeu, né? E estou pensando aqui. Então, a gente pode fazer, né? Porque eu acho que é isso que deve estar acontecendo com a maioria dos pesquisadores, né? Faz de uma forma, né? Assim, para ajudar. Não é como a gente faz, né? Faz no Google, essas coisas, Google Acadêmico, né? As outras bases, então faz. Mas, assim, se você disser que você fez, né? É claro que é uma questão ética, mas existe, você vai ser discriminado, né? Claro. Eu não aceito, né? Conforme as políticas. Tá certo, Josiana, muito obrigada, viu? Mas é algo para a gente refletir, né? Vai ficar assim, comprar, como é que eu posso dizer assim, na surdina, você pesquisando, claro, e você não utilizando, né, coisas escritas, e sim para pesquisa, como você apresentou, foi muito legal, né? Muito legal mesmo. E eu queria saber de você, a outra pergunta minha é se tem assim alguma forma da gente segurar os dados quando a gente coloca, se você chegou a pesquisar alguma coisa desse nível, porque o data fica tudo disponível. Eu digo isso porque eu tenho um celular, eu falo uma coisa com uma amiga minha, de repente eu começo a receber uma série de propagandas que eu falei só com ela. Então, e a gente tá vigiado, certo? Até dormindo está sendo vigiado. Aí um negócio assim absurdo. Tem uma amiga minha que diz assim: olha, o meu celular ele fala por si só, porque ele lê meus pensamentos, e é verdade. Aí eu quero saber como é que a gente não tem essa proteção, né? Isso é ilusório, né? Pelo que eu estou observando, isso é ilusório. O que é que você pensa? Então, a gente tem o marco geral, né, da internet aqui no Brasil. A gente também tem algumas outras legislações que estão aí encaminhando. A gente teve no passado um debate grande de regulamentação das big techs, das plataformas digitais. Mas a gente também tem alguns atravessamentos ideológicos aí, não só no Brasil, mas no mundo, que são importantes da gente refletir, né? Como foi o caso do X, que a gente teve esse ano dessa questão da cobrança de que essas plataformas elas sigam as orientações gerais de cada país, mas também existe uma discussão, acho que é no G20 que está, de regulamentação algo mais geral, assim, né? Entre os países existe um debate. Mas a questão também é que essas big techs elas têm um grande lobby, né? Dentro dos países, assim, o que dificulta um pouco o debate dessa,
desses marcos de regulamentação, né? Mas a questão está nessa, né? De tudo isso que a Vera trouxe, existe um debate no Congresso Nacional sobre isso, mas também existem atravessamentos ideológicos que, em alguma medida, têm prejudicado também a gente sistematizar, a gente sentar ativamente e pensar uma regulamentação de proteção, não só de proteção de dados, mas de proteção de sujeitos e direitos também, né? Como que a gente vai mediar essa relação. Mas vamos ser aquele, né? Como diz os filósofos, otimistas trágicos, né? Quem sabe a gente chega aí, consegue ponderar e chegar no meio termo e chegar numa regulamentação da atuação das Big Techs no Brasil, que a gente precisa também, né? Mas, enfim, diria para você que está um pouco nesse caminho, né, Naide? Um pouco difícil aí essa regulamentação. Mas também no caso dos artigos da revista, vamos pensar que é, em primeira, em condições ideais de temperatura e pressão, né, seriam trabalhos que já, para você ir a campo, você precisa ter passado por um comitê de ética também. Então, teoricamente, né, também a gente vai precisar dos comitês de éticas das universidades e instituições de ensino também estabelecendo protocolos aí para suas pesquisas, isso também é importante. Tá bom, muito obrigada. Gente, vocês vão colocar aí o endereço de vocês eletrônico, porque qualquer coisa a gente pode entrar em contato, né? Qualquer desespero, assim, a gente Exatamente. põe o telefone também. Acesso ao telefone. Tão raro ultimamente. Tá bom. Não, Deixa, daqui a pouco a IA tá digitando nossos e-mails e telefone aqui Pois também. é. Você. Vocês já perguntaram, já colocou, já está assim. Mas vamos eu vou deixar aqui. aproveitar também, já passamos muito do tempo, mas aí é só uma perguntinha do ponto de vista do meu campo de estudo, que é a área de economia industrial. Todas essas ferramentas que a gente viu aqui são todas de empresas norte-americanas. É isso, né, que temos. Não temos Europa aqui, temos Estados Unidos e suas ferramentas e plataformas. Eu não Toda a garanto que não tem capacitação que Europa, Josi, mas eu eu acho faço que essa não. enquete. Tu acha que tem outros países? Não, só Estados Unidos. Eu garanto o norte global, pelo menos, assim, garanto, Ah, né? não, isso sim. Mas, Não, sim, sem mas não dúvida, sem sei dúvida. se teria alguma coisa como a Inglaterra, não sei, não sei. Tá. Vou dizer que, assim, porque eu não fiz essa pesquisa, assim, com esse olhar. Não sei se a Josi sabe essa resposta, você sabe, né? A maioria das sozinhas, mas elas trabalham assim também, cada uma tem sua especialidade. Então, por exemplo, você tem empresas israelenses que trabalham muito com questão de banco de dados, né? Aqui mesmo no Paraná, onde eu moro, a afiliada da Rede Globo aqui utiliza um software que você pode interagir com ela. E ela já falou no programa de TV que é uma plataforma israelense. Então, para além dos Estados Unidos, né, e é muito disseminado no Brasil também, tem essa outra, o Israel também tem se destacado aí, né, nesse campo, né, principalmente De por a questão de ferramentas de IA. imagens, Sim, uhum, tá ótimo, principalmente obrigada. telecomunicação. Então, aí, se você for pegar algumas afiliadas, nossa, tá gravando, será que vai? Não tá mais. Se você for pegar algumas afiliadas da Rede Globo e algumas localidades no Brasil, essa coleta de dados ela vai para utiliza essa plataforma israelense, aí esses dados acabam ele fomentando essas outras plataformas, então ela trabalha um pouco de maneira integrada também. Eu coloquei aqui, a Mônica perguntou ferramentas para transcrição. Mônica, eu já trabalhei com Transcribe. Transcribe. Coloquei aqui um pouco acima, vou colocar novamente o nome. É boa, tá? A versão paga é boa, mas tem que revisar. Não tem jeito, assim. Até porque eu tinha sotaque de vários lugares do Brasil, então eles se batiam bastante se não fosse um sotaque bem paulistano,
certinho, que é outra coisa da viés da IA, enfim. Se você não tem o acento específico que ela foi treinada, ela não vai aceitar, ela não vai entender. Então, sotaques nordestinos, eles tinham muita dificuldade de compreender. E gírias também, óbvio, né? Mas é boa, assim. Funcionou bem. Adiantou bastante o trabalho. Tinha que revisar tudo, mas hoje não. Não sei se você usa outras, Josi. Não, vou nessas também. De, é, não Bom, sei acho mais que é alguma isso. coisa. É, Uma pergunta. Muito obrigada. A gente passou aqui 24 minutos do tempo, mas agradecemos muito a participação, a contribuição. Aprendi também muito com as perguntas e com o que a gente trocou aqui no chat. A professora Lili colocou vários links aqui interessantes que eu fui passando para a conversa com a Josi para olhar na sequência. Muito legal. mas é isso, gente. Obrigada, espero ter ajudado. A gente não tem treinamento mais longo e específico, efetivamente, assim, né, para de curso. Mas qualquer coisa que você precisar, pode entrar em contato que a gente ajuda. É isso, espero ter contribuído aí com a formação de vocês. Agradeço quem está, né, quase metade das pessoas ficaram aqui mesmo, né, depois do horário aqui até esse momento. Então, o que vocês precisarem, estamos aí. Espero ter contribuído. Agradecer ao SEMEAD, né? A organização do SEMEAD pelo convite também. E qualquer coisa, estamos aí, gente. Sextou agora. Ah, beijo, tchauzinho, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Beijos. Ah, beijo.